A paz do Senhor a todos que estão com a oportunidade de nos ver nesse dia, que você possa ter a paz do Senhor sobre a sua vida, dentro do seu lar, sobre a sua família. Eu quero trazer nesta noite uma palavra ao seu coração, aos nossos corações nessa noite, porque eu creio que o Senhor, Ele tem muito mais a realizar sobre as nossas vidas, Ele tem muito mais a realizar sobre no meio da nossa família, sobre nós. Então eu quero deixar nesta noite uma palavra que vem se encontrar no livro de Esther, no capítulo 6. Nessa noite eu quero engrandecer o nome do Senhor, porque assim eu creio que Deus, Ele está agindo sobre as nossas vidas. Deus, Ele tem trabalhado sobre as nossas vidas, ainda que as lutas possam vir, ainda que as dificuldades possam sobrevir sobre a nossa vida, mas o Senhor está diante de nós. Deus, Ele está diante do seu povo, e eu quero deixar esta palavra para a tua vida, porque eu sei que vai ao encontro ao coração de alguém. O Senhor me trouxe aqui hoje para te deixar essa palavra, para que você possa saber que Deus, Ele está contigo, que o Senhor está com você, que Deus, Ele é poderoso e tremendo para nossas vidas. Então eu quero deixar livro de Esther no capítulo 6, que diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha anunciado a Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra, que magnificência se deu por isto a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: Que está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na força em que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que Verso 8: Tragam as vestes do rei, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar, montado e pondo-lhe coroa real na sua cabeça. E entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. Então leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e apregou-a diante dele. Assim se fará ao homem que o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para o judeu Mardoqueu, que coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Então essa palavra vem nos falando sobre esse versículo, esse capítulo 6, falando da história de dois homens e o rei Assuero. Assim então, o rei Assuero, a palavra vem dizendo que ele não conseguiu dormir naquela noite. Não veio sono a ele. E então ele pediu que os seus servos viessem a ler as crônicas do reino. Então ali se abriu e foi lido que Mardoqueu havia de ter livrado a vida do rei Assuero. E assim então, no capítulo 3 de Esther, vem falando que Amã já estava preparando, já estava armando
colocando circunstâncias para que o povo de Israel todo fosse executado, para que o povo de Israel todo fosse eliminado, porque ele não gostava de Mardoqueu. Mardoqueu, sendo um judeu, não se prostrava diante de Amã, porque Amã, querendo ter todas as honras, com a presença de Mardoqueu, porque todos se prostravam diante dele, mas só que Mardoqueu não se prostrava diante dele. E não havia nenhuma lei no reino de Assuero que proibia de Mardoqueu se prostrar. Os judeus eram livres. Eles eram livres para servir ao seu Deus. Então, por isso, não tinha restrição que ele não viesse se prostrar diante de Amã. E com aquilo, aquele homem se enfureceu, porque ele achava no seu coração, depois que o rei havia levantado a ele como um dos principais do seu reino, assim então ele achava que todos deveriam se prostrar diante dele. Mas Mardoqueu era diferente. Ele não sabia que Mardoqueu servia somente a um Deus, se prostrava somente a um só Deus. Esse Deus aí que nós servimos, que você serve. E então assim ele se enfureceu e planejou contra a vida de Mardoqueu. Não só contra a vida dele, mas de todos os judeus, de todo o povo dali daquela província do rei Assuero. E assim então ele planejou, fez um decreto, persuadiu ao rei Assuero que assinasse, e já estava assinado que todos os judeus seriam eliminados, mas só que ele não sabia que havia um Deus que estava se interferindo nesta questão e nesta causa. Tem um Deus que está interferindo na tua questão. Tem um Deus que está interferindo nessa tua causa. E assim então, Amã planejou tudo. E nessa noite, neste momento, neste capítulo 6, onde nós lemos que o rei se incomodou e foi lida. E o rei perguntou então, o que foi que fizeram de bem para esse judeu Mardoqueu? E assim os seus servos disseram, não foi feito nada. E assim então o rei disse, quem é que está entrando ali no pátio do palácio? Tragam até mim. E nesse momento, diz o capítulo anterior que Amã estava entrando na presença do rei para lhe falar ao rei para que matasse Mardoqueu. Mas assim então, o Senhor, o nosso Deus, ele reverte as situações, porque a palavra do Senhor vem dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas só que aquilo que ele achava, aleluia, que ele achava que seria o fim daquele homem que estava afrontando a ele, por ele se achar muito engrandecido no seu coração, e assim então chamaram a Amã. E ali ele chegou na presença do rei, e o rei fez uma pergunta a ele, dizendo, o que eu devo fazer para um homem em quem eu quero honrar? Olha só a pergunta do rei Assuero para Amã, para o próprio Amã. O que eu devo fazer, Amã, para um homem que eu quero honrar? E em seu coração Amã disse, com certeza será para mim toda essa honra, com certeza será para mim todo esse prestígio. Quem é mais quem o rei pode querer honrar? Olha só a presunção deste homem. Quem é mais que o rei Assuero quer honrar, a não ser a mim? Então ele falou as melhores coisas. Olha, rei, pega a tua roupa real, coloca nesse homem, pega a tua coroa, pega o teu cavalo real e coloca em cima, coloca as vestes, coloca a coroa, e pega um dos teus príncipes do teu reino, dos principais do teu reino, e assim que ele possa conduzir a este homem sentado em cima do cavalo e dizendo, olha, esse é o homem em que o rei quer honrar. Este é o homem que o rei cujo quer honrar. E assim então foi boa aquela palavra de Amã. Mas olha só como Deus reverteu aquela palavra. Aquilo que viria para Mardoqueu, aquilo que viria de sentença de morte para Mardoqueu, o Senhor reverteu. Deus vai reverter a situação sobre a sua vida. Deus vai reverter todo o quadro contrário sobre a tua vida. Não te preocupa, porque o Senhor
Senhor está entrando, está agindo, está pelejando esta causa. Amã era um homem que está dentro do seu coração, era tão orgulhoso que ele queria somente as honras para ele. É muito perigoso quando alguém quer toda a honra para si. Quando é alguém que quer ser levantado, aleluia, mas isso precisa ser muito observado, porque Amã, ele se achou melhor, achando que ninguém seria melhor que ele. E olha só que o rei disse a ele, essa é uma palavra crucial para o Amã, que achando que as honras todas seriam para ele. E assim então o rei disse, olha, foi boa essa palavra, eu gostei da tua palavra, então faça tudo conforme disserte. E não deixe que nada venha fugir daquilo que tu falaste, e assim faça ao judeu Mardoqueu. Olha só essa palavra, com certeza teve um impacto muito grande no momento que o rei Assuero disse, faça isso para o judeu Mardoqueu. Olha só, daquele que queria planejar contra a vida daquele homem. Todos os dias Mardoqueu estava na porta do palácio. E assim então ele estava aonde Deus queria que ele estivesse. E assim então, com certeza, com toda a posição contrária que Amã não queria, mas se foi ordem do rei, ele tinha que executar. E assim ele pegou as vestes reais, pegou o cavalo real do rei, pegou a coroa, pôs sobre Mardoqueu, e assim ele mesmo conduziu aquele cavalo pela província do rei Assuero. Ali então ele teve que declarar da sua própria boca, dizendo, este é assim que se faz ao homem cujo rei quer honrar. Da boca de Amã teve que declarar, assim se faz ao homem cujo rei quer honrar. Assim se fará para a sua vida, assim se fará para você. Assim o Senhor ele vai te honrar. Daquele que está contra você, daquele que não acredita em você, é dele mesmo que vai sair, vai ser pronunciado, este é o homem em que o Senhor levantou. Esta é a mulher em que o Senhor levantou. Este é aquele que Deus falou e verdadeiramente se cumpriu. Da boca daqueles que falaram contra a sua vida, o Senhor irá exaltar. Deus irá dar testemunho através daqueles que não acreditaram sobre a tua chamada, daqueles que não acreditaram que Deus havia de te levantar. O Senhor, nesta hora, ele manda te dizer que não se preocupa, porque eu estou revertendo esta situação. Eu estou revertendo esta causa em teu favor. Assim então o Senhor, ele vai te honrar. Assim então o Senhor, ele vai proclamar o teu nome, porque assim o rei fez. Assim se fará ao homem cujo rei quer honrar. No momento, Senhor, através da humilhação que ele estava passando, com certeza, através daquele homem, aleluia, o Senhor não deixou que o rei dormisse. O Senhor não deixou que o rei dormisse para que ele ouvisse que Mardoqueu havia feito uma beneficência para o rei, e assim Deus iria exaltar o nome dele. Assim Deus iria exaltar Mardoqueu diante dos seus adversários, diante do seu inimigo. Deus havia de levantar a ele. O Senhor há de te levantar. Deus há de agir em teu favor. Deus há de ir diante de você, aleluia, para que o nome dele venha a ser glorificado. Amã foi um homem tão presunçoso que ele tinha um tremendo rancor, um tremendo ódio do povo judeu. Amã, ele era descendente de Esaú. Esaú, filho de Jacó, de dois irmãos, ou melhor dizendo, filho de Isaac. Esaú, filho de Isaac. E então veio da descendência dele. O povo da descendência de Esaú. E então
dos filhos de Esaú veio a descendência dos amalequitas. E assim então Amã, ele é descendente dos amalequitas. E diz a palavra do Senhor que os amalequitas, eles eram constantes adversários do povo de Israel. Eles eram constantes inimigos de Israel. No capítulo 17, no livro de Êxodo, vem falando sobre a constante guerra que os amalequitas tinham contra o povo de Israel. Assim então o Senhor já havia pronunciado que ele iria extinguir este povo, porque era um povo perverso, era um povo que constantemente estava em conflito com Israel. E assim então o Senhor, no livro de 1 Samuel, aleluia, Deus, ele vem falando, ele vem usando o profeta Samuel para dizer a Saul que eliminasse todo o povo amalequita, os amalequitas. Louvado seja o nome do Senhor. E assim então o Senhor dando uma ordem a Samuel, dizendo: olha, vai até a Saul e diz a ele que é para ele não poupar ninguém. No capítulo 15 de 1 Samuel, que ele não viesse poupar ninguém, não viesse poupar homem, mulher, crianças, os animais das melhores espécies. E então assim o exército de Saul saiu a pelejar, só que Saul, colocando das boas no seu bom coração, poupou a vida do rei dos amalequitas. E assim também ele tirou das melhores coisas, mas o Senhor havia mandado que ele eliminasse tudo, não deixasse nada, para que não viesse ninguém, a descendência, se levantar para novamente vir a guerrear com o povo de Israel. E assim então Saul não obedeceu à voz do Senhor. E então assim o Senhor disse a Samuel: vai novamente lá, porque Saul não obedeceu a minha voz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos essa passagem em 1 Samuel, no capítulo 15, e o Senhor dizendo, ele não havia mais se agradado do rei Saul. Foi dessa forma que o Senhor não agradou mais do rei Saul. E assim então Samuel chegou até ele e disse, Saul dizendo a Samuel: não, mas eu poupei dos melhores animais, das melhores vacas, tudo isso para sacrificar ao Senhor. E assim então Samuel disse, mas o Senhor lhe diz assim: porventura o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é a gordura do que o cordeiro. Então é o melhor obedecer. Saul não obedeceu à voz do Senhor. E assim então ficaram alguns descendentes desse povo amalequita. E este Amã, ele era um descendente dos amalequitas. E assim então, em 1 Samuel, somente no capítulo 30, que Davi vem novamente a guerrear com esse mesmo povo e assim então eliminar maior parte desse povo sem deixar descendentes. Mas ainda assim ficou alguns. E diz a palavra do Senhor que Amã, ele era um descendente desse, porque aqui diz no capítulo 3, vem dizendo assim, que Amã, filho de Anadate, Agagita. Esse daqui é referência do rei dos amalequitas. E assim então nós podemos saber que Amã tinha um ódio no seu coração pelos judeus. E por isso ele não queria somente eliminar o Mardoqueu, mas ele queria eliminar todo o povo judeu. E assim então vem entrando a história da Esther. Esther foi levantada justamente para que Deus viesse usar a sua vida para livrar o povo judeu, para livrar os judeus de uma total extermínio ali, porque assim o adversário sempre quis eliminar o seu povo e ainda continua dessa forma. O adversário sempre vem entrar sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, querendo nos tirar da presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que o Senhor, ele vem intervir aquilo que seria para
o mal, aquilo que seria para a destruição dos judeus, o Senhor reverteu. Deus vai reverter essa situação. Deus vai reverter este quadro. Deus vai reverter sobre a sua vida. Não se preocupa, porque o Senhor está agindo. Deus está agindo ao teu favor. Nessa noite eu quero te dizer esta palavra: o Senhor está agindo nesta causa. Deus está agindo nesta situação. Creia assim que o Senhor, Ele é poderoso. Deus vai entrar, já está nesta peleja. O Senhor já está diante de nós para vir livrar o seu povo. Para vir livrar, aleluia, com certeza, o seu povo das mãos dos adversários. O Senhor está agindo. Deus está agindo ao nosso favor. Não se preocupe, porque o Senhor está agindo com certeza. Esse Deus em que nós servimos é o mesmo Deus que estava lá com Mardoqueu. E diz a palavra do Senhor que depois de todas as honras que Mardoqueu recebeu, ele voltou novamente para a porta do palácio. Ele voltou novamente para o lugar aonde sempre ele estava. E eu quis entender por que ele voltou para o mesmo lugar. E assim, então, o Espírito do Senhor, ele vem me dizendo que ele voltou novamente para a posição em que o Senhor havia colocado ele. Ele não saiu da posição em que o Senhor havia colocado ele. Não saia da posição em que o Senhor te colocou. Não saia da posição em que Deus, ele determinou para você. Mardoqueu não quis ficar com o lugar de Amã. Após Amã ter sido executado com a sua própria forca, que ele havia feito para Mardoqueu, e assim ele foi enforcado. Mas Mardoqueu não quis a posição de Amã. Mardoqueu não quis o lugar de Amã. Ele voltou novamente para a porta do palácio. Então ele voltou novamente para onde Deus havia ter te colocado ele. Não queira o lugar de ninguém, não queira a posição de ninguém. Permaneça na posição em que o Senhor te colocou. Permaneça na posição, porque é dali aonde o Senhor vai te exaltar. É nesse lugar que onde o Senhor te colocou, Ele vai honrar o teu nome. É neste lugar onde o Senhor te colocou, é que Ele vai fazer com que os outros que estão de fora vejam o Deus em que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Não queira a posição de ninguém, porque aquilo que é para você não vai ter adversário que vai tomar de ti. Que aquilo que é para ti, aleluia, o teu irmão, que pode até querer o teu lugar, a tua posição, mas não vai tomar, porque Deus te colocou lá, e é aí onde o Senhor vai te honrar. O Senhor, Ele tem grandes coisas para você, então não saia da posição que Deus te colocou, não saia da posição em que o Senhor te pôs, porque vai ser deste lugar aonde o Senhor, Ele vai te levantar. Vai ser deste lugar que as mesmas palavras das mesmas pessoas que disseram ele não vai prosseguir, ele não vai ir adiante, porque não tem ministério, porque não sabe falar, não tem palavra, não sabe cantar. Vai ser dali que o Senhor vai levantar. Vai ser dali que o Senhor vai te exaltar, porque assim o Senhor não deixou que o rei Assuero dormisse, porque o Senhor queria revelar para quem podia honrar Mardoqueu. E assim Deus honrou a ele, e assim Deus também vai te honrar. Assim o Senhor também, Ele vai te honrar. Mas permaneça na posição, não queira a posição de ninguém, permaneça na posição. Mas é só uma porta pequena, permaneça na posição. Mas eu não tenho cargo, não tenho ministério, não tenho carteirinha, não tenho posição. Permaneça na posição que o Senhor te colocou. Permaneça na porta. Permaneça na porta. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai ser dali aonde o Senhor vai te honrar. Vai ser dali da onde o Senhor vai te levantar. Espere o tempo do Senhor.
Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero pregar, eu quero falar do Senhor, da sua palavra, eu quero entender a palavra. Espere o tempo do Senhor para a sua vida. Espere o tempo de Deus. O meu tempo não é o tempo dele. O teu tempo não é o tempo do Senhor. Deus, ele não se adianta e nem se atrasa, mas ele chega no momento certo. Deus, ele está calado. Não queira ultrapassar aqui a vontade do Senhor para a tua vida. Espera o tempo do Senhor para ti. Não queira a posição de ninguém. Mardoqueu esperou e o Senhor honrou. Deus, ele vai te honrar também. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te levar em muitos lugares. Deus vai te honrar os teus pés, aonde os teus pés pisarem, será abençoado. Aonde tu chegares, aonde tu levantar a tua mão e profetizar, o Senhor vai honrar as tuas palavras. Mas não te sinta menor, não te sinta pequeno. Elias estava numa caverna e o Senhor foi lá na caverna e disse: o que tu fazes aí, Elias? E ele disse ao Senhor: Senhor, eu tenho sido zeloso. Eu tenho falado de ti e ainda procuro me matar, procuro a minha morte. Só eu fiquei, Senhor. E Deus, ele fala: eu deixei. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Eu deixei 7.000 de pé. 7.000 de pé. Ele não estava sozinho. Ele disse: te levanta. Faça a minha obra, continua este ministério. O ministério não é teu, o ministério é meu. Quem disse que o ministério é teu? O ministério é do Senhor e Ele dá a quem Ele quiser. O ministério não é teu, o ministério é do Senhor. Não somos nós que temos o ministério, mas é o Senhor, é Ele que tem a nós no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. Não está sozinho. Pensas que está sozinho, mas não está sozinho. O Senhor, ele vai abrir a nossa visão. Deus, ele abre a tua visão e te mostra. Aleluia, que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Assim o Senhor abriu a visão de Geazim quando o exército inimigo estava diante, acampado e diante de Israel. E ali então Eliseu, ele disse: Senhor, abre a visão dele. E assim o Senhor abriu e ele viu muitos carros de fogo, muitos cavalos de fogo. E então o Senhor diz que maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Maior que está contigo, e se Ele está contigo, com certeza tu vais conseguir passar por este deserto. Com certeza tu vais conseguir cantar do outro lado, porque o mar vai se abrir, porque o mar vai se abrindo. A autoridade está nas tuas mãos. O Senhor disse: Moisés, o que tem nas tuas mãos? O que tu tem nas tuas mãos? A autoridade do Senhor para profetizar, e o mar vai se abrir diante de ti. Do outro lado você vai cantar hino de vitória. Recebe essa palavra para a tua vida, recebe essa palavra para você. Você vai cantar hino de vitória para a tua vida. Deus está falando contigo nesta hora, que o Senhor é contigo. Pode pelejar contra a tua vida, mas não vão prevalecer. O Senhor é contigo. Receba essa palavra do Senhor, porque o Senhor é contigo. Permaneça no lugar aonde o Senhor te colocou. Permaneça na posição que o Senhor, ele te colocou, porque tu vais ver o que Deus vai realizar sobre a tua vida. E os que estão de fora vão ver acontecer na sua vida. Os que estão de fora vão ver a exaltação do Senhor, não para a tua glória, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque Ele é fiel. Deus é fiel na tua vida. Tome posse desta vitória, tome posse do teu milagre, tome posse desta causa que Deus, ele já tomou para Ele. Tome posse, porque desde o primeiro momento que tu colocaste a tua oração, Deus já ouviu. Assim como o Senhor ouviu a oração de Daniel, mas precisou mais 21 dias para que o anjo descesse e entregasse a sua bênção.
Não sei quantos dias vai ter para que o Senhor venha trazer a resposta, mas a resposta vai chegar. A resposta vai chegar porque o Senhor já dispensou anjo ao nosso favor. Deus já dispensou anjos ao teu favor e com certeza esta resposta que tu está esperando vai chegar diante de ti. E o hino da vitória tu vais cantar. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, que você possa permanecer na posição que o Senhor ele te colocou. É para orar, ore. É para interceder, interceda. É para falar da sua palavra, continue falando da sua palavra. É somente para visitar o enfermo, visite o enfermo, porque o Senhor vai te usar. É para... aleluia, fazer a manutenção da igreja, a limpeza da igreja continua, porque o Senhor está olhando, Deus ele está agindo e está vendo dentro do teu coração. Se o que tu faz para ele é para glorificar o nome dele ou é para que os homens venham te ver. Porque se for isso, a tua obra vai ser como feno, madeira e palha. Não vai suportar o fogo. Mas se Deus está vendo a obra, o Senhor, ele vai te honrar. Deus, ele vai te honrar. E as tuas obras vão ser obras preciosas. E as tuas obras vão ser obras de ouro e obra de cristal de ferro. E assim vai ter resistência ao fogo. E assim o Deus, ele vai, aleluia, te recompensar. Porque a recompensa não vem da terra, a recompensa é do Senhor. Fique com essa palavra, que você possa ser abençoado nesta noite, que você possa ter o final de semana abençoado, que as bênçãos do Senhor possam sobreviver sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Nesta noite você possa ficar com a paz do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre si a sua luz e que sobre ti, Deus, venha resplandecer ainda mais a luz gloriosa da sua presença. Ore ao Senhor, coloque diante do Senhor as tuas questões e as tuas causas, que com certeza Deus está agindo em nosso favor. Amém? Quero orar pela sua vida, quero orar por você. Coloque tuas mãos no teu coração, se você puder, feche os seus olhos, ora ao Senhor, coloque diante do Senhor a tua causa. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor e Tu nos livra das mãos dos nossos adversários. Deus, eu creio que Tu entra, Pai, na causa de cada um, Senhor, no lar de cada um, Senhor, aonde estiver. Envia um anjo com a resposta, Senhor, e abençoa esse teu filho e essa tua filha, Pai, e assim nós te louvamos e te engrandecemos, Pai, em nome de Jesus. Tenha a paz do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Nós podemos nos encontrar em outra oportunidade. Amém?